Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje lhes trago mais um vídeo, dessa vez falando um pouco a respeito de Aristóteles, a sua concepção de Deus e o cristianismo e São Tomás de Aquino. Para início de conversa, eu gostaria de contextualizar um pouco a respeito do que me motivou a gravar esse vídeo. E, bom, o que acontece é que muitas pessoas, geralmente críticos da doutrina cristã, da filosofia cristã, críticos de, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim, vão afirmar que o que houve em relação à filosofia grega por parte da filosofia e teologia cristã foi uma apropriação indevida, no sentido de que Aristóteles, com as suas teses filosóficas, jamais pretendeu afirmar algo igual àquilo que é afirmado pela teologia e pela filosofia cristã. Então, São Tomás de Aquino, por exemplo, estaria usurpando teses de Aristóteles e deturpando Aristóteles, adicionando às teses de Aristóteles o cristianismo. E não foi o que Aristóteles quis fazer. Então, assim como outras pessoas podem acabar tendo a ideia de que Aristóteles era uma espécie de proto-cristão, que a concepção de Deus de Aristóteles é a concepção cristã, com exceção daquilo que foi revelado pelas Sagradas Escrituras posteriormente. Como se Aristóteles, com exceção disso, tivesse acertado em tudo, por assim dizer, na ótica do cristianismo, no que tange ao conhecimento natural, ao conhecimento acessível pela razão que podemos ter de Deus. E a ideia desse vídeo é basicamente explicar a razão pela qual ambas essas visões, tanto a dos críticos quanto aqueles que se excedem na apreciação de Aristóteles, estão equivocadas. E para começo de conversa, vamos falar um pouco desse segundo ponto. Aristóteles desenvolveu muitas ideias teológicas que são, sim, aproveitadas posteriormente, principalmente no período escolástico, Tomás de Aquino, por exemplo. E entre essas ideias, a mais popular nos meios da internet é a do primeiro motor imóvel. Então, Aristóteles entendia que, em virtude do fato de que os movimentos que acontecem no cosmos não podem bastar-se a si próprios, mas exigem um movente em ato anterior, seria necessário que houvesse um primeiro motor imóvel que estivesse colocando em movimento todas as coisas, que estivesse movendo todas as coisas às suas finalidades e assim por diante. Então, o primeiro motor imóvel seria a causa final de todo esse movimento e também causa eficiente na medida em que inicia o movimento todo do cosmos. Nesse sentido, é uma ideia bastante compatível com a ideia cristã. Nós também vamos afirmar que Deus é o primeiro motor imóvel de todas as coisas, que Deus move todas as coisas ao fim, que é Ele próprio, e assim por diante. Várias teses são comuns entre Aristóteles e o cristianismo de fato. No entanto, existem algumas peculiaridades na doutrina de Aristóteles que são bastante discordantes da teologia cristã. Por exemplo, para Aristóteles não há ideia de um Deus que é criador do universo, ou seja, que do nada cria todo o cosmos, senão que o cosmos para Aristóteles é eterno. E não só isso, Aristóteles inclusive concebeu uma miríade de vários outros motores imóveis que são também incriados, embora ontologicamente abaixo desse primeiro motor imóvel que Aristóteles mesmo já havia chamado de Deus. Então, para Aristóteles, além do primeiro motor imóvel não ser o criador propriamente das coisas, ele sequer é o único motor imóvel. Então, existem vários outros motores imóveis numa cadeia de moventes para explicar todo o movimento do cosmos nessa visão de Aristóteles, o que na visão cristã é totalmente inadmissível. Nós podemos afirmar somente a imobilidade absoluta do primeiro motor imóvel e não uma miríade de outros vários motores imóveis que atuam conjuntamente com o primeiro motor imóvel movendo as coisas. É claro que, como por exemplo o Giovanni Reale vai dizer,
existem leituras que buscam tornar compatível essa ideia, não em seu todo, claro, mas o princípio de que existem outros moventes, com o cristianismo. Por exemplo, a ideia de que esses outros motores imóveis, na verdade, constituem o que é entendido na teologia cristã como o anjo, né? Os anjos. Então, são vários anjos que atuam conjuntamente com Deus no cosmos. Mas não deixa de ser fato que a ideia em si aristotélica é sim incompatível com a teologia cristã. Não só isso, Aristóteles também tinha uma noção um tanto peculiar a respeito do conhecimento divino. Então, para Aristóteles, o primeiro motor imóvel não tinha conhecimento dos eventos singulares, dos homens, do que acontecia aqui na Terra, senão que ele pensava somente a si próprio. Aristóteles denominava o primeiro motor imóvel pensamento de pensamento. Mas como o primeiro motor imóvel é o ser mais excelente de todos, o objeto de pensamento desse primeiro motor imóvel só poderia ser o objeto mais excelente de todos. E por essa razão Aristóteles afirmava que o objeto de pensamento único do primeiro motor imóvel era a si próprio. Então ele, como pensamento de pensamento, pensava somente a si próprio e sequer conhecia as várias coisas que aconteciam aqui no nosso mundo. Portanto, sobretudo nessa visão do desconhecimento do primeiro motor imóvel em relação às coisas singulares, é nítido que a visão de Deus trazida por Aristóteles em seu todo é claramente contraditória com a visão cristã de Deus. A visão de um Deus providente que conhece cada um dos homens individualmente, todas as coisas que existem no universo. Então, resumindo, Aristóteles ele não foi em toda a sua filosofia um proto-cristão, ou alguém que chegou no ápice daquilo que a razão poderia chegar no que tange ao conhecimento divino, mas sim é inegável que ele trouxe muitas teses úteis para o cristianismo. A própria prova dele, da existência, da necessidade desse primeiro motor imóvel é sim reaproveitada dentro do cristianismo. Claro que com alguns aperfeiçoamentos, alguns destaques diferentes, enfim. Agora, sobre o outro ponto, sobre aquilo que alguns dizem, né, que Aristóteles foi cristianizado por Tomás de Aquino ilegitimamente. Bom, isso não passa de mais um equívoco, porque o que acontece é que Tomás de Aquino, tendo como influência não só Aristóteles, mas vários outros autores, mesmo autores cristãos, como Dionísio Areopagita, o próprio Santo Agostinho, o próprio Platão, enfim, muitos autores, ele constrói o seu arcabouço filosófico. E o fato dele reaproveitar bastante das teses de Aristóteles, que ele chamava o filósofo, não quer dizer senão que ele encontrava muitas coisas aproveitáveis na filosofia de Aristóteles. Não quer dizer que São Tomás de Aquino estivesse tentando fazer com que Aristóteles fosse considerado um proto-cristão em sua totalidade, ou mesmo que ele concordasse em sua totalidade com o pensamento de Aristóteles. Senão que ele, vendo a valia, o valor que existia em muitas das teses aristotélicas, ele integra essas teses em seu próprio sistema, que é um sistema que transcende o sistema aristotélico, agora já defendendo uma teologia natural muito mais complexa, muito mais avançada, integrando as verdades da fé harmonicamente às verdades da razão. Então agora o primeiro motor imóvel de São Tomás de Aquino é diferente do primeiro motor imóvel de Aristóteles. O primeiro motor imóvel de Tomás de Aquino é um Deus providente, como eu havia falado. É um Deus criador, é um Deus que não só move as coisas, mas cria, dá ao ser as coisas e conserva todas as coisas no ser. Então são duas noções diferentes de primeiro motor imóvel. E não há nisso também nenhum tipo de demérito por parte do próprio Tomás de Aquino, como algumas pessoas falam, no sentido de que o único papel que ele fez foi unir aquilo que Aristóteles falou com aquilo que o cristianismo fez. Pelo contrário, isso nada mais é que o processo natural da filosofia. Qualquer filósofo vai se basear nos filósofos que o antecederam e, com base nas teses proveitosas, nas teses que eles julgam verdadeiras desses filósofos antecedentes, construir assim a sua própria filosofia.
Ninguém vai descartar a verdade construída em nome de uma pretensa originalidade absoluta. Isso é uma coisa impossível. Mesmo Aristóteles baseia-se fortemente em seu mestre Platão. Platão, por sua vez, também se baseia fortemente nos filósofos que o antecederam. O próprio Sócrates, a própria questão da união que se dá em Platão entre Parmênides e o Heráclito, assim como também acontece em Aristóteles. Então, se você remove todo esse arcabouço conceitual, todo esse arcabouço histórico desses filósofos, não sobraria também absolutamente nada de sua própria filosofia. A filosofia nunca progrediria, nunca andaria para frente. Porque os filósofos justamente desenvolvem a filosofia se degladiando, discordando de teses, concordando com outras. Então, o próprio Tomás de Aquino discorda de teses, por exemplo, de um Demócrito, mas concorda com outras teses de Aristóteles, discorda de algumas teses de Aristóteles, acata certas ideias de Platão, rejeita outras ideias de Platão, e assim por diante. É o procedimento normal da filosofia. Então, nesse sentido, não há nenhum tipo de razoabilidade em querer colocar um demérito em São Tomás de Aquino simplesmente pelo fato dele absorver teses aristotélicas em um sistema que o transcende. E ok. Como último ponto, eu quero tratar agora sobre se Tomás de Aquino considerava que aquilo que é o primeiro motor imóvel, pela razão, fosse pela mesma razão já identificável com o Deus cristão. Essa também é uma outra crítica que alguns ignorantes a respeito da doutrina de São Tomás de Aquino proferem. Seria de que Tomás de Aquino chega em um primeiro motor imóvel, chega em certas características necessárias a esse primeiro motor imóvel, então realiza um trânsito ilegítimo até o Deus cristão, até Cristo, por exemplo, até a Trindade, porque todas essas coisas estão fora daquilo que a primeira via, a segunda via, etc., toda essa questão dedutiva, todos esses raciocínios elaborados por São Tomás de Aquino alcançam. Então, São Tomás de Aquino supostamente estaria provando o primeiro motor imóvel e já partindo para identificá-lo com Deus cristão. No entanto, isso não passa de uma falácia do espantalho, ou seja, você mesmo caricatura a filosofia de quem você quer atacar, e então você ataca um espantalho que é mais facilmente derrubável do que a própria filosofia da pessoa. Porque o que acontece é que, para quem leu, por exemplo, o início da Suma Teológica, as primeiras páginas, vai ver que já de início São Tomás de Aquino distingue aquilo que é verdade de fé e aquilo que é alcançável pela razão. Então, Tomás de Aquino classifica aquilo que é alcançável pela razão como preâmbula fidei, preâmbulos para a fé, como se fosse uma preparação para a pessoa então receber as verdades da fé com uma maior aceitação, sem uma resistência da razão. Então, Tomás de Aquino dizia que os preâmbula fidei, como são as próprias provas da existência de Deus, a dedução dos atributos de Deus, etc., são coisas que preparam a razão para a fé, mas não são idênticos à própria fé, não levam diretamente a pessoa à própria fé. Senão que a própria fé é uma coisa que é recebida como algo a mais do que essas provas. Então aqui inclusive entra a diferenciação entre a teologia natural e a teologia sagrada. A teologia natural é aquela teologia alcançável pela razão natural, ao passo que a teologia sagrada é uma teologia que está acima da razão natural. É uma teologia que só pode ser obtida mediante a revelação do próprio Deus. Por exemplo, teses como a Trindade, a união hipostática, enfim, várias teses que só podem ser absorvidas e compreendidas mediante a revelação realizada pelo próprio Deus e não pela razão. Então, o que acontece é que Tomás de Aquino não vai dizer o primeiro motor imóvel é provado, logo Deus cristão é provado. Porque, caso contrário, ele estaria fundindo o que ele mesmo separa com nitidez. Estaria fundindo aquilo que é uma verdade alcançável somente pela fé e aquilo que é uma verdade alcançável pela razão. Estaria fundindo aquilo que é a teologia natural, aquilo que é a filosofia
e aquilo que a teologia é sagrada. Por isso essa crítica é infundada, é improcedente e não representa aquilo que São Tomás de Aquino realmente quis fazer com os Preambula Fidei. Então, embora São Tomás de Aquino de fato acreditasse que era possível com certeza absoluta chegarmos a um Deus pela razão, no sentido de que não é somente uma prova por probabilidade, não é somente uma prova no sentido de que é razoável acreditarmos em um Deus, mas sim uma prova no sentido de que, uma vez dada essa prova, está necessariamente provada a existência de Deus. No entanto, o que ele não fazia é que estaria, por consequência, provada necessariamente a identidade entre esse primeiro motor imóvel, entre o Deus da razão e o Deus da fé. Pelo contrário, justamente a fé que vai realizar esse trânsito, agora removido o impedimento do ateísmo, por exemplo. Então, os Preambula Fidei seriam bastante úteis no caso de um ateu, no caso de um materialista, porque uma vez que fosse derrubada a sua cosmovisão, ele estaria agora aberto a entender, a receber as verdades de fé. É claro que esse não é um caminho necessário, nem todo mundo precisa dos Preambula Fidei para aderir às verdades de fé, para aceitar a existência de Cristo, a morte de Cristo, etc, etc. Mas para algumas pessoas isso é de grande valia. Então, ok. Basicamente esse era o tema que eu gostaria de abordar aqui. Se gostaram, deixem um like, comentem e até a próxima.